mais um programa Negros Online, um projeto da Faculdade Zumbi dos Palmares, em debate de temas e temas pontuais. Hoje nós estamos com a presença da Érica, que é justamente gestora de projetos da Frente Negra Brasileira, né? Da nova Frente Negra Brasileira. E aí a gente vai fazer uma conversa sobre o racismo religioso. Não podemos deixar em aberto a questão que ainda já continua em aberto as inscrições para o vestibular de 2023 da Faculdade Zumbi dos Palmares. Acesse lá na nossa rede, participe, faça um like, vem conhecer justamente os nossos debates, os nossos seminários. Nós estamos justamente na Semana da Consciência Negra, tem lá muitos eventos, tem um seminário internacional. Então, Érica, o que nós poderíamos estar trabalhando em razão do racismo religioso? Eu acho que a gente pode trabalhar o fato da natureza de sermos descendentes de pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil, num ponto de vista, infelizmente, que é racista. Contudo, as artes, as ciências, as tecnologias negras, elas não podem ficar dependendo apenas da oposição com a branquitude. O racismo religioso, ele traz, basicamente, uma briga, uma guerra em que a gente precisa ficar o tempo inteiro elaborando argumentos para poder se defender. Contudo, a gente pode pensar também na riqueza cultural e nas mesclas de culturas e linguagem que a gente encontra nos encontros de África em Brasis. Nossa, ótimo, Érica. E, assim, faz necessário a gente apontar que a discriminação, quando traz a cultura religiosa, ela acontece no mundo inteiro, né? Nós estamos aí com uma pauta muito sensível quando traz a questão de gênero, né? Como está acontecendo em razão das mulheres muçulmanas no mundo árabe, né? Nós temos outras questões que perpassa também pela história do Brasil em razão dos casamentos infantis, né? Nós aqui também temos essa situação em razão de uma violência das nossas meninas e jovens, né? No norte, no nordeste, até mesmo aqui no ambiente urbano, né? Nos espaços urbanos, né? Do grande Brasil. E daí é interessante quando você traz sobre a nossa identidade brasileira, quando se fala da cultura brasileira, né? Um domínio que você tem, e daí eu gostaria que, se fosse possível, claro que vai ser possível, que eu te conheço, você trazer sobre a questão da mulher, principalmente na cultura religiosa brasileira, na discriminação religiosa, porque o que a gente está percebendo, né, Érica, que os casos de discriminação, de racismo, recai sempre com a figura da mãe, da mulher, da Ialorixá, né? São poucos os casos que tem a questão do envolvimento da questão masculina, né? Da questão do gênero masculino. Você poderia aí contar para a gente aí as suas impressões? Sim. O grande trator da nossa atualidade continua sendo um modelo de organização narcisista, que apenas valoriza e considera algumas formas de poder e algumas formas de conhecimento, né? Quando a gente fala de novas estruturas de linguagem, um novo caminho para a sapiência, obviamente, a máquina de poder, ela tenta espremer da maneira que ela acha que é mais pertinente violentar. A figura da mulher negra no Brasil é trazida de uma maneira, eu digo que, heroicamente, ao longo de gerações, sempre foi a mulher que construiu a organicidade de sua casa, a organicidade de uma casa de candomblé, a organicidade de uma ciranda, a organicidade de um samba. A figura da mulher, enquanto matrona, enquanto gestora, vai ser reprimida sempre que a máquina dominante encontrar um caminho e uma brecha para poder moer. Contudo, a existência da fibra e a existência tecnológica mesmo das formas de organização negra, ela não deixa de desaparecer. Nós temos aí mulheres
que criam famílias, mulheres que criam lideranças, mulheres que geram aí o movimento social e em todas as etapas de suas organizações. Então, é uma escolha, né, de quem quer nos mutilar. Contudo, a gente tem uma riqueza de estratégias de elaboração antirracista para poder dar conta da nossa existência há 134 anos após a abolição. Você trouxe um ponto muito importante, Érica, e trazendo já para o cenário, eu sempre gosto de me reportar ao cenário jurídico, sabe por quê? Os casos de racismo, principalmente no racismo religioso, ele vem trazendo justamente as questões de disputas, né? Alienação parental, né? Os últimos casos que surgiram, ele vem trazendo essa questão de uma briga dentro do seio familiar, dentro dos núcleos familiares, né? E que veda a participação, né, do exercício da maternidade, ou mesmo da cultura negra, né, que faz parte aquele pai, aquela mãe, aquela família. Né? A gente não pode deixar de trazer também que as religiões de matriz africana, trazendo principalmente os casos em razão do candomblé, né, ele tem isso, né? A mãe, ela já era, né, a pessoa que sofreu a discriminação, que na grande maioria são as mulheres, ela já vem de uma história, de um legado do seu núcleo familiar, né, que traz a questão em razão do núcleo religioso. E a gente não vê essas questões em razão de outras religiões, só nas religiões de matrizes africanas, só no candomblé, na umbanda, né, na grande maioria, nos nossos casos, são dos candomblecistas, né, de mulheres candomblecistas, né, de mães que, seguindo justamente os ritos, né, faz o batismo, né, faz a iniciação, né? Eu falei batismo por causa no cristão ninguém questiona, né, se vai batizar de que forma, em que religião, que segmento, mas no candomblé a gente tem essa questão em razão de uma norma de conduta que estabeleceram, que você bem descreveu aí, em razão da nossa sociedade brasileira. Você teria mais alguma coisa a acrescentar sobre isso, Érica? O que eu tenho para dizer é que a gente tenta existir, coexistir, resistir, exatamente num país que aboliu a escravidão, mas continua no modus operandi escravocrata. Né? Essa é a realidade que temos. E dentro dessa realidade nós temos várias mulheres negras, nós temos a negritude no Brasil, e a mulher no Brasil, ela não pode ser tratada de uma maneira homogênea. A gente tem aí uma diversidade, uma imensurável rede plural de encontros, né? E de maneiras de experienciar, de viver, de transportar conhecimento. Não é só transferir, a gente está falando de um transporte também, porque temos aí vários meios de comunicação. No entanto, o nosso corpo é a nossa primeira mídia, né? Vou pegar aí um exemplo da teoria corpo-mídia, de Helena Katz e Christine Greiner, que fala desse corpo que é um canal e que também faz parte do desenvolvimento e da fomentação dessa mensagem, dos novos signos e dos novos símbolos. Eu acho que enquanto a mulher brasileira tiver uma existência totalmente conectada com a oposição do racismo, ela vai ser sempre limitada ao combate, né? Contudo, a própria realidade das diferentes existências de mulheres negras no Brasil traz aí para a gente várias formas mesmo de organizar, e pensando numa organização conectada com a organicidade mesmo. Ainda que tentem, né, manipular, mutilar, causar epistemicídios em relação ao comportamento e a grande rede de mestiçagem cultural que a gente tem no Brasil, enquanto isso acontece de uma maneira também incontrolável, a gente
canta para as nossas crianças dormirem e a gente canta para as nossas crianças acordarem. Então, quando a gente fala de mulher negra, a gente fala dessa força transformadora, desse xirê, né? A gente tem aí a figura de um orixá chamado Obá. Meu orixá, né? Eu sou um pouco suspeita para poder falar, mas a Obá, ela traz essa figura de uma mulheridade, de uma maneira de ser mulher. Uma maneira de ser mulher que foi há 200 anos, né? E uma África. E dessa mulher de hoje, dessas mulheres descendentes dos Iorubás, dos Bantus e de todo o continente africano aqui. A gente realmente, a gente está falando de muita riqueza e muita pluralidade. Então, é bem difícil conseguir organizar a nossa argumentação, porque sempre teremos um jeito e uma maneira de saber como gerir, né, e como gestar, dar luz, sim, a uma sociedade de paz. Você trouxe uma coisa bem interessante, Érica, e me fez me reportar ao caso da Iela Orixá lá no Rio de Janeiro, né, que obteve o título de doutora, né, aos 80 e poucos anos, né. Eu não consigo lembrar o nome dela, mas assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fiquei emocionada, né? Porque a gente tem uma questão de gênero, né? De uma mulher que tem uma liderança dentro do axé, uma referência dentro do axé, e vai para a academia escrever sobre o axé. Então, isso é muito importante para todos nós, né? Mostrando justamente a nossa identidade brasileira, independente, que essa identidade, ela tem aí justamente, né, essa matriz muito forte. Eu trago isso porque essa matriz religiosa é muito forte. Você não precisa tão somente fazer parte desse grupo para ter como uma referência, como nós tivemos dessa senhora, e como nós tivemos de Mãe Menininha do Cantuá, Mãe Senhora na Bahia, né, a Dona Edna, né, e a Lorixá Edna de Ogum, e outras mais, né, que são referências para nós, mas não só referência dentro da religiosidade, mas referência justamente desse acervo, dessa história, dessa identidade que nos traz até aqui. Você tem uma formação, né, de nível superior, né? Você se baseou em alguma referência? O que te levou a buscar justamente a área que você desenvolve hoje? O que me faz buscar a área que eu desenvolvo é que eu cultuo a ancestralidade, eu cultuo as minhas ancestrais. E as nossas ancestrais faziam o que era contemporâneo na sua época. Então, nós também temos que fazer o que é de nossa época também. O nome da Ialorixá é, na verdade, a Yabunanda Alzira, né? Ela defendeu aí sua tese de doutorado. E o que eu tenho para dizer, você já falou, você trouxe esse fato, essa atuação, essa conquista dela como um elo, como um símbolo da representatividade. E eu acho que justamente está nesse lugar. Eu sempre repito isso. Eu adoro usar turbante. Eu acho que eu fico bonita, poderosa. Contudo, me entristece quando a nossa representatividade ela é colocada de uma maneira folclórica, de um pano que se amarra na cabeça. E a gente sabe que quem faz parte das religiões de matriz africana entende que aquela amarração tem um significado, tem uma explicação, conta e narra seja um cargo, uma função dentro da hierarquia, né, organizada aí por essas grandes matronas. Esse pano enrolado na cabeça, que significa tudo isso, tem um sentido e ele existe dentro dos candomblés como função. Quando a gente pega essa simbologia e traz para o comércio, quando de repente o turbante e outras simbologias consideradas identitárias negras são postas, né, a serem vendidas como se fosse uma ideia, como se fosse uma mercadoria que você compra, utiliza e depois joga fora.
a gente vê a nossa representatividade no meio de todo esse embolo, em todo esse engodo que é a apropriação cultural em detrimento, né, da conquista do capital aí, e a gente consegue gingar, fazer a ginga, o negativo, rolê, cocorinha, queixada, armada, ponteira. A gente se vira na capoeira para poder mostrar que podemos ser representadas de uma maneira não folclórica. A gente pode falar da nossa representatividade de mulher preta, de mulher mestiça, de mulher de axé no Brasil, na academia, escrevendo e defendendo, criando uma escola, contribuindo aí para outras formas de conhecimento também. Então, é interessante que você traz a questão da apropriação cultural, né? Justamente dos nossos signos, dos nossos símbolos, dos nossos artefatos, das nossas vestimentas, né? Que também vêm originários de África. Eu sempre digo, a questão em razão da vestimenta, de usar os símbolos, é você trazer a fonte, né? E daí, eu aproveitando que nós somos eu estou na academia, eu sempre falo, para apresentar dados, para apresentar a fonte, para trazer uma fala, tem que apresentar a referência. Por que não aquelas pessoas que fazem o uso, né, das nossas tradições, das nossas vestimentas, dos nossos símbolos, não traga a fonte? Dos nossos tecidos, não trago a fonte, né? Eu sempre gosto de trabalhar com isso, né? A apropriação existe, mas é porque eles pegam a autoria para eles, né? Por que não falam, a autoria vem de tal lugar, de tal região, de uma matriz religiosa, eles usam dessa forma. É tão interessante quando você vê os nossos, né, nós afrodescendentes, trazendo, olha, esse tecido, ele tem essa metragem, porque é uma capulana, porque ele serve para embalar, para colocar na cabeça, como um tecido, para fazer o enterro dos nossos parentes, dos nossos familiares. Então, assim, a gente tem uma justificativa para tudo. E quando a gente vê esses artefatos sendo comercializados, a gente não tem isso, né? Como hoje eu estou com um ornamento, ele é comercial, né? Ele não... eu digo para você que ele é brasileiro, né? Lá na África até tem, né? No continente africano até tem, mas de formatos diferenciados, né? Mas existe uma coisa, é um pertencimento meu enquanto afrodescendente. O candomblé, né? Eu costumo falar que é uma religião tipicamente brasileira, né? Ela surge em razão de vários grupos e grupos étnicos africanos, né? Ela traz justamente a cultura do povo africano, e aqui ele se instala justamente como uma religião. Mas o mais interessante de tudo isso da religiosidade é essa questão que ele, durante muito tempo, muitos séculos, foi o guardião de nossa história, de nossa identidade, né? Se formos trazer aí a questão, nós temos sim um museu afro-brasileiro, temos, né, lá os acervos na Bahia, o contexto, mas a religiosidade brasileira, ela foi guardiã justamente dessa identidade, né? Que não foi, apesar de ter passado por vários intempéries aí, várias violações, ela continua muito forte. Então, assim, trazendo, Érica, já para a gente se despedindo, porque esse programa ele é muito rápido, mas foi fantástico, justamente a abordagem que você trouxe sobre o racismo religioso, sobre a questão da religiosidade brasileira, sobre o contexto de uma mulher jovem, negra, potente, como você é também. Você também é uma referência para todos nós. O que você gostaria daí de estar trazendo um pouquinho mais, falando para os nossos telespectadores, pelo pessoal que nos vê aqui no TV Zumbi? O candomblé ele precisa se defender para poder existir nos dias de hoje. Nós tivemos grandes conquistas
a partir do momento em que conseguimos enquadrar, de fato, a intolerância religiosa como algo, né, passível de punição no Brasil. Contudo, o candomblé, ele vai além também da religiosidade, ele também é religiosidade, mas ele também é fitoterapia, medicina natural, culinária, dança, música, matemática cibernética, alta costura. O candomblé, ele é a dimensão, ele realmente possui uma cosmologia imensa, de vários encontros aqui no Brasil, de pessoas que foram sequestradas, vieram para cá, resistiram e permaneceram com a sua tecnologia, ao som dos Wi-Fis, que são os nossos tambores, ao som de uma comunicação 3D, que é o que chamam de arte. E, na verdade, além de arte, não passa de uma figura, de uma maneira de dizer a nossa existência é um RG, é um CPF, que não está no lugar do virtual, está no lugar ali da existência. E aí, quem entra em contato e quem sabe ou aprende a entender essa leitura, vai conseguir perceber e vai conseguir ler e descobrir aí novas linguagens desses Brasis. Então, Érica, nossa, foi fantástico mesmo conversar e a gente vai abrir aí mais oportunidades. Mas o programa está aí encerrando, né? Infelizmente, né? Ficaria aí muito tempo te ouvindo. Que delícia ouvir uma mulher de Obá, né? Essa coisa deliciosa, né? Só para quem conhece mesmo a cultura brasileira, para quem conhece a questão da religiosidade brasileira, que vai entender justamente essa questão de potência, né? Essa potência que o Obá traz para você. Érica, aqui fica aí o convite para novas conversas. No nosso programa ele vai se encerrando. Deixa aí você trazendo uma última fala, um tchau. Né? Agradeço a todos e a todas as pessoas, respeitando sempre, quando eu costumo falar, respeitando o seu acervo cultural. Nesse momento, respeitando justamente a questão da nossa identidade, né? Nossa identidade brasileira, e não podemos deixar de passar por uma identidade da cultura religiosa brasileira, que é a matriz africana. Então, fica aí. Agora eu te aguardo aí, você encerrar aí o nosso programa. Vai encerrar. Eu vou cantar um oriti, um orim de Xangô. Posso? Pode. Aganzu orixá, obani, aganzu orixá, obani, aure, Xangô, aure. Obani, 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 aure, Xangô, aure. Aganzu orixá, obani, aganzu orixá, obani, aure, Xangô, aure. Obani, 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 aure, Xangô, aure. Obani Secaô. Muito obrigada.